Olá, advogadas e advogados! Hoje nós vamos falar sobre como controlar processos e pessoas dentro de um escritório de advocacia. E para bater esse papo, a gente trouxe o Júlio Engel, que advoga há mais de 16 anos e tem mais de 5 mil clientes. Ele nos trouxe seus principais insights para conseguir gerenciar todos esses clientes, manter um bom relacionamento com eles e também conseguir controlar os seus colaboradores, fazendo com que todos os seus colaboradores possam crescer dentro do escritório e que todos tenham um bom rendimento, contribuindo assim para melhorar o atendimento do cliente e também a motivação do colaborador dentro do escritório. Se você quer acompanhar esses insights, é só continuar assistindo esse vídeo. Gente, vamos começar o primeiro bloco para falar sobre processo e cliente no escritório. Eu até notei aqui na pauta, enquanto eu fazia, eu pensei em começar com uma coisa um pouco mais leve, brincando um pouquinho, porque vocês podem compor isso que a gente não sabe dentro do escritório. Pensei em construir rapidamente aqui uma reflexão sobre os perfis, ou tem chamado agora de arquétipos, né, dos advogados. Por que eu até coloquei isso aqui brincando para que vocês consigam nos dar uma noção e a opinião de vocês sobre isso? Porque, por exemplo, a gente vê aqui que tem um advogado cumpridor de prazo, né? É aquele cara que está sempre cumprindo prazo no dia, ele nunca tem tempo para nada, sabe? Ele não consegue ver marketing, não consegue ver vendas. Então, é um arquétipo ali do cumpridor de prazo. Posso colocar o nome, cumpridor de prazo. Mais nada. Agora, eu sei que tem outros arquétipos de advogados, e eu acho que o Júlio e você, Matheus, podem dar uma ideia para a gente, se a gente começa com o perfil e depois se transforma, ou se tem como o cara começar já da forma correta. Então, a primeira pergunta que eu quero soltar aqui é o seguinte: como é que são esses perfis, assim, cara, que vocês percebem entre amigos, né, que tem escritório de advocacia? Tem um perfil certo, tem um perfil errado, tem os perfis que são os mais cômicos, assim, que representam um padrão da advocacia? Como é que é isso? Quer puxar aí, Júlio? Inaugurar a tua participação? Então, beleza, vamos lá então. Porque realmente é muito desafiador, né, para o sócio, enfim, na minha qualidade aqui como sócio, porque eu tenho que, de certa maneira, né, organizar, tentar definir quem que vai ocupar qual papel, e eu tenho que o tempo inteiro estar alinhando, né, o que a pessoa espera, aonde ela quer chegar na vida dela com as necessidades da empresa. E realmente parece que a preparação tradicional do curso de Direito faz a pessoa ter essa mentalidade de que ele vai ficar ali cumprindo determinados prazos, um operador, né? Simplesmente, digamos, um operador do cumprimento do processo. E a realidade da advocacia depois exige outras funções. A realidade exige outras funções para que o negócio, a advocacia, funcione. O negócio, a advocacia, funciona com o fechamento, com a atração do cliente, né, lá no marketing, com o fechamento do contrato e depois com o relacionamento e também com a parte do peticionamento daí com o cumpridor do prazo, né? Então vamos separar aqui em 4 macroatividades no mínimo, 4 macroatividades, e ele sai preparado para uma dessas 4 macroatividades, né? No padrão, é a última, inclusive, no né? padrão tradicional, né? E é essa que ele tem como visão de que é a mais importante de todas elas. Não estou colocando em grau de importância, mas é essa que ele tem na visão como mais importante. Então, como desafio da tua empresa, desde o início, é você mostrar que existem todas essas outras atividades a serem realizadas, todas essas outras, e criar uma estrutura em que demonstre para ele a importância dessas atividades e consiga demonstrar como que também ele ganha dinheiro fazendo essas outras atividades. Sim. Então, aí depende da tua organização, como ela consegue mostrar isso e quanto elas valem dentro desse processo de produção. Porque isso é verdade. Muitos escritórios não valorizam essas outras 3. Tipo, se você entrar num escritório mais tradicional, você vai perceber que o advogado vangloriado, o advogado que tem status, é o que é o cumpridor de prazo, entre aspas. É o que está na última ponta final. Quem foge um pouquinho nessa curva, quem exerce outros papéis, muitas vezes não só advogado, mas, sei lá, você tem uma pessoa da controladoria, ela está em um substatus, né? Ela não é tão importante quanto a pessoa que faz ali o cumprimento dos prazos, que faz o peticionamento. E aí você está instigando teus advogados a serem terem esse arquétipo, né? Terem esse perfil. Isso. Aí cabe um papel de quem faz a gestão da organização, conseguir demonstrar, né? Aí você tem que conseguir demonstrar a importância de cada um desses papéis e fazer o advogado identificar, dentro das competências que ele quer desenvolver, qual é a visão dele de futuro, aonde ele quer estar dentro dessas posições, e mostrar, de repente, que se ele trabalha na parte comercial, por exemplo, ele vai ter uma remuneração atrelada ao que ele consegue matar nos contratos inicialmente, e lá, de repente, quando ele está na produção, ao resultado que ele consegue atingir no processo, mostrar que
se ele estiver na produção, enfim, isso de acordo com cada estrutura de organização, né? Enfim, Legal. cabe à organização mostrar ali as repercussões de cada escolha que o advogado faz. O problema, se é um problema, né, e na verdade existem os problemas e cabe à organização resolver, é justamente mostrar essas outras necessidades que as organizações têm e, dentro do contexto de todo o mercado, essa valorização que o Matheus acabou de falar, que vem muito daí do ego do advogado em si, não, eu sou o cara, o fudidão aqui em determinada matéria do direito, e ele quer ter outros colaboradores também fudidão naquela matéria do direito, igual ele, e aí ele não, de repente não consegue valorizar e ter essa outra visão sobre as outras áreas. E era né? quem mais deveria e aí vai valorizar. reproduzindo isso daí faz esses perfis de escritórios que não têm sustentabilidade, que vive da figura de um sócio principal. E essa. E se você pensar, ele deveria valorizar mais as figuras diferentes dele, porque, digamos, se ele manda muito bem em tributário, ele tem vários advogados que nem ele, bons em tributário, peticionadores e tal, mas ele não manda bem em controladoria, ele não manda bem em marketing, ele manda em vendas. Quem ele mais deveria valorizar dentro da organização dele, né, em questão de prioridade estratégica, seriam as pessoas que têm skills complementares com ele, que vão fazer a retaguarda do que ele é fraco. Né? E isso fortaleceria a organização dele, você pensando no sentido que a organização é um time, né? E um time não faz um jogador, né? É legal. Não faz, isso, na verdade, enfraquece. Quando você tem um jogador muito forte, na verdade, você enfraquece o resto porque você coloca todo mundo ali numa posição de coadjuvante, né? Não é numa posição de organização. Ô, Júlio, e deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que tem como, na sua visão, na sua opinião, um advogado ter esses 4 perfis ou atuar nessas 4 áreas ao mesmo tempo? Tipo, eu estou em marketing, estou em vendas, tenho esse conhecimento, por mais que eu não execute, mas eu conheço essas 4 áreas, não só advogo, mas faço essas outras coisas também? Com certeza, tem sim, com certeza. Um gestor ali, um diretor executivo principal, na minha opinião, ele precisa dominar isso. Como que você vai sentar ali com, digamos, num status de hierarquia, com um coordenador, com um gerente, ou com um head, como agora falam, né? Agora, né, Matheus? agora é chique, nas Com o head, como agora falam, e vai conversar com ele, se você não consegue entender o que é um tráfego pago, ou o que é um conteúdo, o tráfego orgânico, se você não sabe o que é... SEO, enfim. SEO, isso na lado do marketing, mas vamos colocar lá no comercial, daí se você não entende, daí lead, se você não sabe o que é taxa de conversão, se você não sabe o que é funil, se lá na controladoria você não consegue entender daí os fluxos, enfim, se você também não entende lá a questão técnica do direito, então, na minha opinião, não, porque eu, na verdade, dessa maneira me entendo assim, trabalho assim, mas um diretor executivo dentro de um escritório da advocacia, se assim a gente puder entender que existe um diretor executivo, ele precisa entender dessas partes para poder conseguir conduzir uma empresa adequadamente. Ele, afinal de contas, ele vai, se a gente agora se aprofundar um pouco em dados, né, ele vai ter que entender os dados que ele está analisando. Um pouco de tudo, né? E se for um escritório pequeno, assim, por exemplo, advogo sozinho ou com poucos advogados, você acha que ele conseguiria ou ele deveria focar nessas 4 áreas, tipo, atender tudo, ou você acha que ele deveria priorizar uma coisa ou outra? Porque ele não tem condição de ter um diretor, ou não tem condição de contratar outras pessoas. Ele advoga sozinho e está começando agora. O que você acha que deveria ser a prioridade para ele? É uma boa pergunta. Deveria ser a prioridade. O Júlio me corrija, mas, cara, olhando em aspecto estratégico, você desenhou meio que 4 etapas, né? Começando com marketing, passando por vendas, qual que era a gestão e daí a peticionamento. Sim. Se você não tiver marketing funcionando, se você não tiver lead entrando, você não vai ter venda. Se você não tiver venda, você não vai ter gestão e você não vai ter petição para cumprir. Posso contar uma história? Conte. Como que eu comecei? E para todo colaborador que entra no meu escritório hoje, eu conto a história do escritório. E um dos primeiros pontos eu falo do desafio que eu tive, né? Eu estava num escritório de advocacia que trabalhava para banco e o sócio lá, ele via lá algumas advocacias contra banco estourando lá no Rio Grande do Sul e ele pensou em criar um braço contra banco, enfim, ele estava articulando alguma coisa assim e ele lançou esse desafio para mim, tá? É claro que deu uma outra, enfim, ele montou uma estrutura paralela e lançou esse desafio para mim. E eu lá no meu 4º para 5º ano, e enfim, eu era aquele cara que eu tinha que chutar a bola ainda e fazer o gol. Eu tive esse desafio. Enfim, e a primeira coisa, como o Matheus disse, realmente, eu tinha que primeiro buscar o cliente, mas eu atendia o cliente, fazia lá a petição, outra pessoa assinava, aí não era processo físico, não era processo digital, era processo físico, eu levava até o fórum esse processo,
Aí saía uma publicação, eu buscava lá o processo, fazia, enfim, eu fazia tudo isso daí, mas o que eu tinha nessa época, olha onde estava o foco, sabe? Olha onde estava o foco, e foi que esse cara me ajudou, na verdade, foi que ele me abriu do ponto de vista do negócio. Até me arrepiei, na verdade, porque é um cara que eu devo uma gratidão para ele em relação a isso, tá? Porque eu faço esse histórico, e a única coisa em comum que teve todo esse histórico que me diferenciou foi porque sempre eu produtizei na advocacia, tá? Eu sempre produtizei, eu sempre trabalhei com produto. Bem legal. E a única coisa que eu foquei, na verdade, foi que eu produtizei desde aquela época. Então, eu já consegui trabalhar em algum tipo de escala. Eu fazia um tipo de ação só, 2 tipos de ações, tá? Eu fazia uma ação que resultava em uma outra ação lá na época, tá? Isso permitiu que eu ganhasse algum tipo de escala. E eu conseguia, de certa maneira, ir buscar. Eu já sabia qual cliente eu queria, eu já sabia mais ou menos como eu buscaria aquele cliente e consegui, num curto espaço de tempo, começar a fazer essa carteira de clientes. Por isso que quando você vem e pergunta meu big number aqui, eu falo que é isso daí, porque isso realmente é uma coisa muito relevante para mim. Eu falar que eu tenho 5.000 clientes, pessoa física, que eu comecei a construir numa época lá atrás, que era glamour você falar que você era um advogado empresarial. Sim. Não tinha, hoje, essa capilaridade que você tem na mídia social, porque hoje você tem uma capilaridade que você ser um advogado pessoa física, você pode ser um bambambam hoje, naquela época não. Você tinha que ser um advogado empresarial, você era um ninguém queria ser. Você só olhava os cases das advocacias empresariais. Isso até 5, 6 anos atrás. Sim. Até começar a aparecer os caras aí, porque o que manda no mundo é o capital, o dinheiro. Agora a galera começou a ver que tem dinheiro também com pessoa física. Também tem dinheiro e consegue ganhar muito mais dinheiro às vezes. É verdade. Entendeu? E ninguém conseguia. Poucas pessoas viam isso daí lá atrás. Tá? Enfim, e foi isso daí que realmente foi o ponto relevante. Se você é um advogado empresarial, trabalhista ou tem interesse nessa área em São Paulo, olha que bacana essa informação. Nos últimos 2 meses, aproximadamente 25.000 novos processos foram judicializados no Tribunal do Trabalho. Desses 25.000, 9.000, aproximadamente, representando 37%, tem uma relação direta com hora extra. E o último nessa fila para representar os 80% das novas causas judicializadas é o assédio moral com 0,31%. E o que isso quer dizer? Qual é o trabalho que nós fazemos aqui? Nós acompanhamos os novos processos que estão sendo judicializados e cruzamos com a forma como o seu público-alvo está procurando, para enxergar no final dessas contas o que a gente chama de probabilidade de negócio. Então, por exemplo, hora extra nós temos 115.000 pesquisas média nesse período contra 9.000 processos. O que isso indica? Que nós temos 7,8% de probabilidade de fechar um negócio. A cada 100 pessoas que procuraram um advogado para falar sobre hora extra, 7 fecharam negócio. Isso é probabilidade. Isso te dá uma informação quente que facilite o trabalho comercial, marketing, estratégico do seu escritório. Se isso interessa para você, se esses dados, não só do trabalhista, mas de outras áreas do direito que nós temos mapeados aqui, são interessantes para você tomar decisão, por gentileza, clica aqui em Saiba Mais ou fala com a nossa equipe pelo WhatsApp que eles vão te fornecer um relatório gratuito para você conhecer, para você experimentar essas informações e tomar melhores decisões estratégicas, mais assertivas, gerar mais negócios para o seu escritório. Quais são os momentos de gerenciamento dos processos, né, dos processos mesmo, tá? Do processo do ponto de vista jurídico no escritório, que ele começa pelo eu advogado e depois vão chegando colaboradores. Que eu quero dizer assim, puxa, você falou até de algumas coisas interessantes que eu gostei, que você fala assim, o cara tem que fazer as 4 coisas. Mas eu fico pensando assim, que no começo ele tem que cumprir prazo, ok, legal, porque ele está sozinho. Daí daqui a pouco, sei lá, vem a secretária ou vem o advogado júnior, que é uma boa pergunta, né? Começa pela secretária ou pelo advogado, ou vem pelo estagiário. Aí ele para de cumprir o prazo, passa para o outro. Quais são os momentos e as fases desse jogo, assim, sabe? E se ela é marcada por algum indicador. Exemplo, você fala assim, cara, até o 100º processo, eu já vi várias pessoas falando sobre isso, até o número 100 do processo, eu fazia isso aqui. Depois eu chamo uma pessoa, que eu quero chegar no número 500. Como é que você tomou essa decisão? Foi meio natural, assim, foi acontecendo, ou você tinha registros, assim, pontos de intersecção, assim, que você falou, agora contrato mais uma pessoa, agora faço isso aqui. Como é que foi isso? Tá, bom, você falou uma espécie de método, né? Uhum. Então, um método sem processo, eu vou contratar outra pessoa, beleza? Quando você começa a desenvolver um raciocínio de método, mostra que você já está pensando em gestão, né? Então, isso daí é um ponto interessante para a gente pensar, porque hoje, por exemplo, grande parte do meu tempo, eu fico pensando em como que eu consigo transformar um conhecimento que está na cabeça de uma pessoa em um método para simplificar aquilo e outra pessoa com menos conhecimento consiga resolver aquilo. Isso que, no final das contas, os sistemas fazem, né? Os sistemas fazem isso. Eles centralizam conhecimento depois para que a gente consiga automatizar, enfim, fazer tudo isso daí, tá? Vamos colocar na minha experiência que aconteceu comigo, tá? E agora, inclusive, eu vou ter que
mandar um beijo para minha esposa, para Cláudia. Tá? Te amo, Cláudia, porque ela foi a primeira terceirizada que eu tive na minha empresa. Dentro dessas ações que eu fazia, tinha uma fase extrajudicial que eu precisava mandar um AR. Tá? Eu precisava mandar um AR. Mas os mais novos nem sabem o que é um AR. O aviso de recebimento. É uma carta que você manda para outra pessoa e ela comprou e ela assina um documento comprovando Volta aquela que coisinha recebeu. amarela pra você quando você manda, sabe? Não? E, enfim, e qual que foi lá e o que eu pensei? Eu falei, pô, isso aqui é tão simples que eu não preciso fazer, eu posso passar isso para outra pessoa fazer, né? Esse foi, na verdade, e quanto que vale isso aqui? Lá eu fiz algum cálculo mental, eu sabia o quanto poderia me resultar aquilo, eu posso pagar X reais para que uma pessoa faça isso. Então, a primeira terceirizada que eu tive na vida foi a minha esposa hoje, tá? Eu pagava para ela R$3 para ela na época, para ela fazer um AR. Vocês Na verdade, eu superfaturei. Vocês conheceram assim? Não, eu conheci ela no escritório do pai dela. Eu era estagiário lá, ela estava na recepção do escritório do pai dela, eu conheci ela lá, Que legal. no escritório do pai dela. Depois trouxe ela para trabalhar com você. Daí ela trabalhou lá e hoje ela também trabalha comigo lá no escritório. Ô, Júlio, mas sabe que você tocou no ponto legal? Primeiro que parabéns, né, pela jornada ali com a esposa, que é difícil, né? Um podcast à parte, né? Contar como é que você faz essa gestão ali e tal, que é um ponto importante. Mas o que me chamou a atenção na tua história, que assim, ó, a gente sempre fala aqui para o advogado, olha, a gente você pode começar um marketing, a gente tem, né, formatos de negócio aqui que possibilita o cara começar um marketing sozinho. E é uma dúvida muito comum, porque a gente brinca que o advogado não sabe muito trabalhar com números e tal, né? Não é muito bom em matemática, exatas e tal. E aí a gente fala para o advogado, chega um momento em que a tua hora está valendo mais a pena você terceirizar. Esse é o momento que você contrata uma agência, que você contrata, né, um advogado e tal, porque o teu valor ficou mais caro. E quando você trouxe a questão do AR, é exatamente essa lógica, né? Você falou, pô, isso aqui para mim, vou pagar tanto, mas eu gasto, na minha hora vale muito mais. Hoje atendendo um cliente, né, fazendo uma petição e tal. Tem relação com isso ou não? Com certeza. É Legal. uma questão. E esse ponto de você entender o quanto vale a tua hora e de você conseguir entender também como que você consegue transferir uma atividade para outra pessoa e garantir a qualidade dessa atividade. Aí Legal. você tem que entender que você precisa criar esses métodos de transferência, né? Boa. É uma questão de amadurecimento de gestão. Hoje, se você perguntar para um advogado, você sabe que é um framework? Quanto sabe? Isso é básico. Sim. A gente tá Frame o quê? falando, framework a gente está falando de gestão. Sim. Quantos sabe? Claro. Poucos, né, de fato. Entendeu? Checklist. Quantos faz checklist? Sim. Quantos sabe checklist? Quantos, entendeu? Por que um avião não cai, né? Eles entendem o funcionamento do avião, conhecem, entendeu? Enfim, Bem isso legal. é básico, sabe? Enfim, e isso é gestão. Com certeza. Gestão é mais simples, na verdade, do que se fala, entendeu? E isso Sim. tem relação com a transferência do conhecimento, a transferência do conhecimento, uma maneira que uma pessoa que você não exija tanto intelectualmente dela, entendeu? Eu Sim. posso garantir a mesma qualidade do serviço que eu presto hoje com um advogado mais júnior lá no meu escritório, até que um estagiário faça. Inclusive hoje, eu trabalho hoje com ações que 98% dos advogados não vão fazer, e hoje faz parte do meu posicionamento, coisas difíceis mesmo, entendeu? Porque eu estou hoje partindo do pressuposto que eu quero fazer coisas difíceis, porque eu quero valorizar o meu trabalho, porque eu quero fazer um preço do honorário inicial e eu quero que o cliente vai pagar, porque ele vai procurar e ninguém vai saber fazer aquilo como a gente faz. Bacana. E não sou eu que vou executar a petição dele, Sim. porque eu crio métodos para isso. Bem legal. Júlio, eu vou te fazer uma pergunta um pouco mais, não é tão focada na pauta, mas é uma curiosidade minha. Você sempre foi assim? Tipo, pensar em marketing, pensar em processos, pensar em gestão? Porque você foge bastante da curva do advogado que sai, tipo, acabou de se formar em direito. Então, você sempre veio já com esse pensamento ou você teve algum mentor, alguma virada de chave, alguma coisa que aconteceu na sua vida que fez você começar a se preocupar com outras coisas? Então, a virada de chave foi justamente essa oportunidade que eu tive, na verdade, durante o período que eu ainda estava na faculdade, de certa maneira, esse dono do escritório me dá... foi mais ou menos assim, ó, cara. Eu tive lá um atrito com um estagiário que tinha sido promovido a um coordenador, e esse estagiário, tipo, não era um coordenador, mas era alguém que mandava em mim. Estagiário Ele sênior me pegou ali. no pulo fazendo a monografia lá e tal, mas meus resultados eram bons. Se fosse uma gestão por indicadores, meus resultados eram bons. Era Você melhor. estava fazendo a monografia na hora do Na trabalho hora e o do- cara ficou puto com isso. Mas meus indicadores eram bons. Sim. A minha atividade basicamente era fazer acordo, ia fazer mais acordo que todo mundo que tinha que fazer acordo lá. O Júlio ficou puto com esse sentido até hoje, está justificando. É, Manda um abraço pra ele. Era Manda um bom, abraço pra ele. era bom.
Era bom. A gestão era por horário cumprido, não era por resultado. Não, era bom. Isso daí, enfim, e isso, claro que o dono do escritório sabia. Claro. E dele me chegou e falou, ó, cara, isso aqui tá tal, mas daí tem esse outro negócio aqui, mais ou menos. Ou você faz isso, cara, mas lá não dá mais. Quer fazer isso aqui? Aquilo lá era uma encrenca, que todo mundo que entrou não conseguiu. Eu falei, não, beleza, dá pra mim. Era o matadouro ali, você ia lá dá pra pra mim, morrer. então, dá pra mim esse negócio aí. A prova de Ou o fogo, cara te né? mandava embora ou te passava um puta desafio. E eu assumi, né? E detalhe, e eu tinha engravidado daí a mãe da minha filha, né? Que não é a Cláudia, que é minha esposa. É a Pamela, a mãe da minha filha, da Júlia. Que trabalha comigo hoje lá no escritório. A Júlia tem 16 anos, já é estagiária lá no escritório lá também. Que legal. Então vocês vão ver como é que nepotismo só pra absoluto. falar disso, porque olha... História, né? A história de Júlia é intensa. E aí, então, enfim, então eu fiquei numa posição e ele já me ofereceu uma sociedade nessa época. Acho que foi sorte. Ele falou, ó, Júlio, então eu vou te pagar aqui um tanto aqui, ó. Vai ser mais ou menos a tua bolsa de estágio, mas se você fazer render isso aqui, Se der certo, vai tantos por dar. cento é teu. Eu falei, pô, tantos por cento é meu? Massa. Então, pô, se tantos por cento é meu, então eu vou atrás desse por cento que é meu, né, cara? Sei. Eu fui atrás e de repente eu consegui aquele primeiro por cento meu. Mas, porra, parece fácil eu até conseguir esse por cento aqui, porque aquele por cento era muito por cento. Assim, tipo, pô, 30% de sei lá, R$1.000, era R$300, né? Sim. Eu falei, cara, tanto que uma vez eu ganhei um tanto que deu pra comprar um terno. Eu fui lá e comprei um terno, lá na Brooksfield. Até, assim, Que foi um dos legal. primeiros, né, que eu ganhei, deu pra comprar um terno. Eu falei, meu Deus, eu consegui comprar um terno. Sim. massa. Enfim, e Foi foi isso a que partir foi tudo, dali né, que Thiago? me startou para isso, né? legal. E outra, eu venho de uma família de empreendedores. Meu pai e minha mãe, eles também têm, eles têm comércio, né? Eles têm distribuidora de doce aqui em Curitiba, tal. E eu já cresci ali no comércio, eu sabia contar dinheiro desde pequeno, eu olhava. E o Eles atendimento ao público falavam, também, né? Oi? Atendimento ao público também, Já né? Isso é tinha muito isso importante. daí, entendeu? Então já tinha essa pegada. bacana. E em 2012, daí eu fui fazer um MBA, tá? E daí, então teve essa conjuntura de fatores, entendeu? Então eu falei, pô, daí foi que... Você tinha o terreno fértil já, né? O cara te já empurrou pro desafio e aí o MBA entrou com a teoria em cima depois. Exato. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para a gente tentar explorar um pouquinho mais a parte de processo, que a tua história é animal, mas eu vou puxar um pouquinho aqui, até pensando no pessoal que nos acompanha bastante aqui. Esse fator tempo dos processos, que tem a parte do passivo ali da justiça, do passivo até mesmo do escritório, que às vezes não tem o que fazer, né? O moroso da justiça que a gente está acostumado. Enquanto eu estava fazendo a pauta aqui, eu vi uma advogada que eu achei bem interessante, queria pegar a opinião de vocês, que pode ser um pouco polêmico. Que ela fala assim, ó, independentemente da morosidade da justiça, a cada 90 dias, 120 dias, eu entro e faço algum tipo de movimentação. Tá? Então, ela vai agitar de alguma forma. E a gente percebe que isso pode ser, quem sabe, um diferencial, porque, pô, tá movimentando, porque o cliente ele pergunta, pô, Júlio, como é que tá meu processo? Né? E você com 5 mil clientes ao longo de todo esse tempo, um volume de processo também animal. Quais são os pontos críticos que você diria, assim, tipo, da tua metodologia que você foi aprendendo? Você fala assim, pô, entra o cliente, sei lá, vou dar um exemplo aqui, né? Bem bobo, porque eu não sei de fato, tá? E depois de 3 meses, eu já faço uma primeira reunião com ele, passo uma posição. Ou só passo uma posição quando tem movimentação. Como é que são esses pontos críticos que fazem com que ele tenha um bom atendimento? E vá lá avaliar você no Google, dizer, ó, foi massa a minha experiência com o Júlio. Como é que é isso, Júlio? Estamos num relacionamento com o cliente, né? Estamos num relacionamento com o cliente agora, né? Conta teu segredo aí. Conta o teu segredo das avaliações, das 800 avaliações do Google. Tá. Primeiro, a gente lidar com pessoa física, a gente tem que lidar com a ansiedade do cliente, né? Sim. Nossa, muito. Tem que lidar com a ansiedade do cliente. Hoje, vamos colocar um contexto, né? O cliente ele tem acesso ali, à informação se ele digitar o nome dele, ele consegue ver os processos que estão tramitando, ele não entende exatamente o que está escrito lá na justiça, então se ele lê alguma coisa, ele vem te questionar pelo WhatsApp, que é um canal que parece que exige uma resposta imediata, né? Se você não tem uma resposta imediata, você já está quebrando uma expectativa, e a gente se dispõe a atender pelo WhatsApp. Então, a gente está num campo bem delicado, um campo fácil de você criar aquilo que a gente conversava sobre o ponto de combustão. Porque simplesmente pelo fato de você não responder na hora que ele quer, ele pode ser um cara sem noção e, por exemplo, te mandar uma mensagem final de semana ou 9 horas da noite, ele pode, na cabeça dele, criar um ponto de combustão, tá? Então, a gente está pisando em ovos hoje o tempo inteiro, principalmente com 5 mil clientes. 5 mil clientes é um ativo e um passivo ao mesmo tempo, tá? Sobre esse aspecto. Boa, não é um boa. relatório que eu mando. Não é um relatório que eu mando. Então, para nós, realmente é um ponto muito importante e eu tenho testado vários
eu tenho feito vários testes de como eu consigo resolver isso daí, tá? Porque ao mesmo tempo que eu tenho 800 avaliações 5 estrelas, é claro que eu também tenho muitos problemas. Eu não preciso ser hipócrita de dizer. A gente é duro conseguir isso, não é fácil, tá? É duro conseguir isso. Mas, vou ser direto, para conseguir a avaliação, o que você tem que dar? Uma notícia boa no mínimo. Ele não vai te dar uma avaliação positiva se ele não teve nenhuma notícia boa. Ninguém Perdemos a causa, mas pô, valia lá. Enfim, eventualmente, se você teve todo um histórico de bom relacionamento, você pode conseguir isso, mas você vai difícil, conseguir um histórico de bom relacionamento nesse contexto, eu tô falando, é muito difícil. Mas é porque tem aquela piadinha, né, Júlio, que o cliente o advogado nunca perde a causa, né? Quem perde é o cliente, né? Pois você fala, pô, você perdeu a causa aqui, mas como é que foi o atendimento? Brincadeira. Pois é. Então, o que eu tenho feito? Vamos colocar o meu momento agora. O que eu tenho feito, tá? Já vou abrir aqui o jogo, tá? Eu tenho procurado no onboarding agora aqui. O onboarding, o que eu estou considerando onboarding? O meu onboarding hoje, ele dura até a ação estar na justiça. Então, tu tá com um relacionamento muito próximo com ele. Aí a ação na justiça, a notícia é boa. Aí eu já tento arrancar. Que legal. Onboarding, muito próximo, muito próximo, Mais muito próximo. rápido, tá. Aí eu já faço o quê? Daí eu tenho alguns princípios, tá? Princípios de comunicação. Princípios de comunicação. Simples, comunicação simples. Previsibilidade. Quando vai acontecer o quê? Vida real. Princípio, vida real. Eu não posso falar uma coisa que não impacta a vida do cliente, uma coisa que é meramente processual. Como que isso impacta na vida do cliente? E é essa que é a dificuldade, a ruptura que eu tenho que fazer com aquele advogado que só aprendeu a fazer petição. Ele consegue explicar para o cliente, por exemplo, não é que foi provido, o advogado falava, foi provido. Não, falava, olha, você pode ganhar aqui 5 mil, mas ainda cabe um recurso e a gente vai tentar aumentar para 10 mil, se tudo der certo. Não foi provido não foi provido, não, enfim, né, foi concedida aqui a tua sentença, enfim, sabe? Eu adorei esse conceito dele, de vida real. Princípios, você tem que implementar princípios de comunicação. Então, eu trabalho com princípios de comunicação para não ter que dizer exatamente o que a pessoa tem que estar falando, ela pensando nos princípios. Eu estou sendo previsível, eu estou sendo simples, e eu estou falando na vida real dele, o que acontece na vida real, e o meu onboard eu estou tentando trabalhar com bastante eficiência ali, entendeu? No meu onboarding, tá? Quem faz é um advogado, Júlio? Ou uma pessoa de CS, por exemplo? Você precisa indicar hoje com todo o aprendizado que você tem. Tá. Eu trabalhei com CS no meu escritório, tá? Trabalhei com CS, porém ali eu remodelei ali, eu não tenho mais especificamente uma área de CS no meu escritório, agora eu tenho uma pessoa ali que eu dei uma função que eu chamo como se fosse de mentalidade de CS, que ela é responsável mais por implementar uma mentalidade na empresa e trabalhar com fluxos, com princípios, sabe? E eu estou trazendo isso aqui para dentro do setor técnico mesmo, tá? Porque eu entendi que eu afastei o setor técnico do relacionamento com o cliente, eu entendi como um erro, eu afastei o setor técnico do relacionamento e as informações estavam chegando sem qualidades para o cliente. E havia esse gap de conseguir transformar uma informação processual de como aquilo repercutia na vida real do cliente, entendeu? Você precisa que uma outra pessoa, que não é a pessoa técnica, entenda o que está acontecendo no processo. Aí eu entendi que estava acontecendo esse gap, esse tá? é um desafio mesmo. Aí eu entendi que estava acontecendo, você sabe que isso daí eu entendi que estava acontecendo esse gap, tá? E aí, nesse caso, você preferiu, então, treinar o advogado, que é técnico, para fazer o atendimento, do que ter separado, que aí você colocar dentro do técnico, e dentro do técnico a gente cria uma estrutura que não significa necessariamente que o advogado faça isso, ele pode ter uma gestão, por exemplo, de estagiários e ter níveis de atendimento lá dentro, desde que todo mundo compreenda os princípios, entendeu? Então, são princípios. Uniu ali o bom atendimento, os gatilhos do que você usa para prestar um bom atendimento e conseguir esse diferencial de vocês com o conhecimento. Isso, técnico. Isso. Bem legal. Os princípios, você trouxe, achei bacana você usar a palavra princípios, para mim despertou uma coisa diferente, assim, não tinha ouvido ninguém colocado desta forma. Mas é como se você sempre tivesse a mesma estratégia, a partir de uma experiência animal, de falar com o cliente para poupar. Então, tipo, você pega assim, vou supor aqui, né? O cliente tem ansiedade, como é que eu supero a ansiedade? Então, tem um princípio específico para a ansiedade. Você mapeia, assim, quais são as dores comuns ao longo do processo, e aí você já sabe, primeiro tem que matar a ansiedade. Para matar a ansiedade, tem essa e esse remédio aqui, que são os seus princípios. Depois disso, tem mais o que, assim, que você percebe? Eu queria explorar um pouquinho mais, porque é animal que você está falando. A maioria dos advogados, acho que não sabe isso. Matheus pode me corrigir. Vida real, eu achei sensacional. Eu vou chegar em casa e falar com o Gustavo. Não, o das estrelas, já te falo que eu vou copiar, tá? Das avaliações, achei sensacional. Muito bom essas avaliações.
Como é que é isso? Não, Léo? depois eu vou mandar o boleto, né? Você Manda o boleto. pede Não, esse tá uma pago, cotinha esse tá ali. pago. Você sabe que eu pensei, o Matheus sabe da conversa, eu pensei se viria ou não viria, mas tudo, não tem almoço grátis, né? Mas eu vou avisar já. Boa. Então vamos lá, então. Os princípios, eles são gerais, cara. Tá. A ideia é simplificar. Não estou tentando simplificar as coisas. Então ele tem que ter em mente que toda vez que ele for falar com o cliente, ele precisa ser simples, vida real, como que aquilo afeta a vida real e dá previsibilidade. E ponto final. Pensa assim. Mas tem um Cara, script? Cara, ele pode definir um script, entendeu? Ele tem autonomia, mas mas é se você solto. fizer um script, ele vai ser robô, entendeu? Tá. Ele vai ser robô. Aí, se eu consigo fazer um script, eu posso pensar numa automação. Eu não preciso do robô, entendeu? Daí eu trabalho na automação. Se ele não compreender a automação, daí eu posso trabalhar com a automação, mas deixa o botão. Se você não entendeu, fale com uma pessoa. Aí é uma questão de tecnologia. Se eu consigo fazer script, eu boto na tecnologia. Aí, isso para quem já tem uma gestão avançada, como nós e a Zeno, né? A gente pode fazer isso, né? Porque a gente fez tecnologia, né? A gente entende um pouquinho, e aí a gente pode fazer isso, dar essa opção para o cliente. Se você não entende isso, agora você fala com uma pessoa, porque o script você coloca no modo robô. Quando uma pessoa precisa pensar, você valoriza a pessoa, aí você passa... Fica tranquilo. Ó, enquanto arruma o Júlio ali... Passa princípios. eu ia falar assim, que eu acho que a escolha da palavra princípios que o Júlio traz é muito acertada para nossa realidade. Se você tiver em uma, sei lá, startup de qualquer outra área, uma empresa de qualquer outra área, princípio soa estranho. Mas como o público que ele quer que empregue isso são advogados que estão acostumados com o conceito de princípios, regras, eles sabem a diferença, Alexai, sei lá como é que falava, enfim, eles entendem o que é um princípio, ele trouxe para a realidade deles uma forma de entender o que você chama de gatilho, né? Em vez de chamar de gatilho, ele chama como princípio, porque o advogado aí consegue entender. Tipo, já tem uma simplificação muito boa até para a própria equipe absorver isso. Se for falar de gatilhos com um advogado, ele não vai compreender. Eu tenho certeza que você percebeu que o Júlio realmente abriu aqui os maiores segredos dele. E com isso a gente conseguiu te trazer diversos insights nesse vídeo. Então, o que eu vou te pedir agora? Se você gostou, não deixe de curtir e principalmente, se você acha que algum advogado possa ser beneficiado com esse nosso conteúdo, compartilha com ele. O nosso objetivo aqui é te ajudar a estruturar o seu escritório cada vez mais para te ajudar a crescer. A gente se vê no próximo vídeo.